Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre enxaqueca crônica e para ilustrar melhor o que é isso, eu vou contar uma história. Imagina só uma pessoa que começou a ter enxaqueca na adolescência. Tinha crises uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses, usava um analgésico simples e melhorava. E isso passou um tempo dessa forma. Ao longo dos anos, a dor de cabeça começou a ficar mais frequente. Em vez de ser só uma crise por mês, começou a acontecer 4, 5 vezes no mês, e cada crise durando 2, 3 dias. E o analgésico que antes funcionava, agora não tem tanto efeito. E o que é que a pessoa começou a fazer? A tomar analgésico preventivo. O que é isso? De manhã já tomava um analgésico, tipo de pirona ou paracetamol, porque precisava trabalhar e não podia ter dor de cabeça. Na hora do almoço, toma outro analgésico, no jantar, outro analgésico. Isso é um pensamento assim, intuitivo, né? De quando tem dor, tomar o analgésico. Quando tem dor, tomar o analgésico. Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, essa não é uma boa estratégia. Por quê? Porque o abuso do analgésico pode piorar as crises de enxaqueca. É isso mesmo. Então você tem aqui a enxaqueca, que antes era controlada e agora ficou mais frequente, e tem a dor de cabeça de tanto analgésico que a pessoa usa. Então são duas dores de cabeça. E para eu conseguir tratar a enxaqueca, eu tenho que primeiro tratar o abuso do analgésico. E não é só o analgésico, né? Eu falo analgésico em termos gerais, mas anti-inflamatórios e triptanos, que são remédios específicos para a hora da dor, da enxaqueca, também pode desencadear essa dor de rebote. Então, os estudos científicos, eles comprovaram que tem uma regra. A gente pode usar X comprimidos por mês. Então a regra é o seguinte: para analgésicos simples, tipo dipirona e paracetamol, ou anti-inflamatório, como naproxeno e ibuprofeno, pode usar até 15 comprimidos por mês. Se passar disso, pode desencadear a dor de cabeça de rebote. Uns trabalhos mais recentes mostraram que até 12 comprimidos desse por mês pode desencadear crise também. Se for analgésico combinado, dipirona com cafeína, por exemplo, ou os triptanos, que tem o sumatriptano, o risatriptano, o naratriptano, por exemplo, esse número já baixa. Tem que ser no máximo 10 comprimidos por mês para não desencadear a dor de cabeça de rebote. E opioides, né? Por exemplo, que usa muito opioides para uma dor crônica de outro local do corpo. Na enxaqueca funciona? Não muito. Se você usar apenas 2 comprimidos, por exemplo, de tramadol por semana, já pode desenvolver a dor de cabeça de rebote. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque ninguém avisa, né? Não tem o estalo assim, será que eu tomando muito remédio vai me prejudicar? A maioria das pessoas ficam pensando no efeito colateral do excesso do remédio. Por exemplo, os anti-inflamatórios, se eu usar demais, eu posso ter um efeito gastrointestinal, ficar com uma dor no estômago, por exemplo, ou então um efeito renal. Mas não se alerta ao fato que o abuso do analgésico é o principal fator de risco para cronificar a enxaqueca. Então, relembrando aqui alguns conceitos. A enxaqueca ela é classificada em enxaqueca episódica e enxaqueca crônica. A enxaqueca episódica é aquela onde você tem menos de 15 dias do mês com dor de cabeça. Na enxaqueca crônica, você tem mais de 15 dias com dor de cabeça. Dentre esses 15 dias, 8 são de enxaqueca típica. E dor de cabeça para o neurologista é dor acima do ombro para cima. Considera dor de cabeça. Então é muito importante ter isso em mente. Que quais são os fatores de risco para uma enxaqueca episódica se transformar em uma enxaqueca crônica? O número 1
é o abuso de analgésico. O número 2 é o excesso de café. Realmente eu bato nessa tecla. Pode usar o café? Pode, mas com moderação. Uma xícara só. Acima de 200 miligramas de café, você tem uma chance muito grande de desenvolver enxaqueca. Se a pessoa tem outras doenças dolorosas, por exemplo, fibromialgia, ou tem uma dor na coluna, ou dor articular, você tem que tratar, né, essas doenças que vêm junto, né, comorbidades, porque se não tratar, é um fator de risco para cronificar a enxaqueca. Tratar também se vier ansiedade, depressão, pressão alta, obesidade. Você trata a pessoa, o conjunto. Não adianta eu ficar tratando um remédio aqui para enxaqueca se eu não vejo as outras doenças que a pessoa tem. Então, tem que tratar o conjunto. Um fator importante é o seguinte, eu tive uma paciente que falou assim, não, doutora, eu estou seguindo a regra, eu estou usando 5 comprimidos do remédio para a hora da dor, mas minha dor de cabeça continua aumentando. Então a gente foi rever o histórico dela, disse assim, você está contando os remédios que você usa para outra doença, remédios para dor, para outra doença, para sua dor lombar ou para sua fibromialgia? Esses remédios têm que entrar na conta também. Não é só a dor de cabeça, é o conjunto de analgésico que você toma durante o mês. Tá legal? Então a gente viu que algumas outras medicações também podem piorar a enxaqueca, transformando ela em enxaqueca crônica. E a gente não se liga que é antialérgico, os mais antigos podem dar também descongestionantes nasais. A classe dos remédios benzodiazepínicos, que é o clonazepam, aprazolam, lorazepam, que são remédios usados para ansiedade ou para dormir, né? Eles têm o efeito de piorar uma dor de cabeça. São remédios que têm indicações precisas. E aqui no Brasil se usa muito, como se fosse água, né? Então tem que realmente rever a indicação dessas medicações. Então, para concluir, o que é que a gente tem de fator de risco para a cronificação de enxaqueca? A gente tem os fatores não modificáveis e os fatores modificáveis. Os fatores não modificáveis são aqueles que a gente não pode modificar, que é a predisposição genética, a idade, o sexo, gênero feminino. E se teve algum trauma psicológico na infância, é um fator de risco também para ter enxaqueca crônica, tá? Quais são os fatores modificáveis? Número 1, abuso de analgésico, diminuir, né, usar racionalmente o analgésico, o anti-inflamatório, o triptano, tá bom? Número 2, diminuir a ingesta de café, é uma coisa que dá para modificar. Número 3, né, tratar as doenças que vêm junto, as comorbidades. Número 4, usar, se necessário, o tratamento preventivo. Se você tem muita dor de cabeça, então você tem indicação de fazer um tratamento de prevenção, que usa uma medicação, por exemplo, todos os dias, para evitar que a dor fique mais leve com o passar do tempo e que ela fique menos frequente. Então, e usar o tratamento da hora da dor eficaz. Tem muita gente que fica poupando o remédio. Então, eu tô com a dor de cabeça, ela tá leve. É melhor usar um analgésico ou usar essa outra medicação aqui que eu me dou bem. Não, só vou usar essa quando tiver mais forte. Aí você vai e usa o analgésico e a dor tem um alívio parcial. Aí você fica com dor 1 dia, 2 dias, não consegue quebrar o ciclo da dor logo. Então, o objetivo para o tratamento é você usar um remédio que em 2 horas sua dor vai embora. Esse é um tratamento eficaz. Se eu não tenho um tratamento da hora da dor eficaz, eu corro o risco de transformar essa enxaqueca episódica em uma enxaqueca crônica. Tá legal?